pessoas que já são graduadas, né? E a gente tem agora que, pô, o Léo acabou de falar que ele estava durante o trabalho de conclusão dele, né? E eu tenho agora para chamar também a Júlia, que eu também sei que está passando por esse momento, minha pupila, digamos assim, eu sei que vai ter que dar show aqui. Júlia, vem e arrasa. Comecei bem, já comecei perguntando onde é que eu vou passar. Então tá. O Arthur, ele chegou até mim através de uma aluna da academia e ela comentou assim em um dos treinos que o filho dela vinha sentindo bastante dores no joelho e eu pensei que tá, Dani, pra mim vai ficar cômodo e eu acho que vai ser legal pra gente trocar essa ideia, trazer ele aqui na academia pra gente conversar um dia quando tu vier treinar. E eu vejo como eu posso ajudar ele, porque eu estou fazendo um curso e tal, vai ser bem legal essa experiência. Então, o meu desafio, ou case, tem 14 anos, um adolescente. Foi uma experiência muito legal, porque o Arthur é atleta de vôlei. E eu amo esporte, então eu me identifiquei e achei que poderia ser um trabalho bem legal. O Arthur, então, na nossa anamnese, reclamou que tinha muitas dores no joelho enquanto ele jogava vôlei. E a gente, conversando, eu pude perceber que ele já tinha praticado diversos esportes, em todas as modalidades envolviam um salto. Ele já fez basquete, já fez handball, vôlei. E a gente começou a conversar, ele tinha me dito então, tinha essa dor no joelho, que ele foi no médico e o médico falou que a dor poderia ter sido, ou acontecer, a dor poderia estar presente porque ele estava passando pelo processo de crescimento e tal. Só que, quando eu fui fazer os movimentos com o Arthur, eu pude ver então que na verdade não era, pode até ser que era devido ao crescimento, mas o Arthur ele não sabia se movimentar, ele não conhecia o corpo dele. O Arthur ele era muito tímido, adolescente, impaciente. A mãe dele levava ele lá na academia depois da aula e ele estudava de manhã e de tarde, é uma escola bem renomada lá do Rio Grande do Sul, e ele tinha contraturno, então ele ia no intervalo do almoço. E a nossa validação então foi com que ele, através dos nossos treinos, conseguisse realizar a cortada ou o bloqueio durante o treino de vôlei dele, sem sentir dor. E a gente colocou ali mais ou menos um tempo de um mês ou 3, 4 semanas para ele me dar esse retorno e ver se a gente tinha conseguido então fazer com que ele saltasse, cortasse e praticasse a modalidade sem dores no joelho. Então a avaliação do Arthur, os dois principais maps, eu coloquei o E e o F. Por que eu não coloquei os outros? O Arthur ele se movimentava bem, ele não conhecia o corpo dele, ele não tinha paciência e por isso eu coloquei, todos foram muito bons, mas eu coloquei o E e o F, porque no A, quando o Arthur chegou na academia, a mãe dele vai junto com ele treinar e a principal característica que eu usei como foco nesse meu trabalho foi o ambiente. Ele ia treinar, a mãe dele estava olhando, é uma academia que a gente tem bastante alunos mais velhos, então era completamente diferente para ele, ele nunca tinha entrado numa academia. Eu pedi para ele fazer o A e ele tinha ido com uma camiseta um pouco curtinha e quando ele fez o movimento apareceu a barriga dele. E nessa hora eu percebi que ele se escondeu. E depois daí todos, o A, o B, o C, o D, o E e o F foram mais tímidos assim, um movimento mais rápido, mais tipo, quero ir embora ou vamos logo que eu preciso. E a gente foi conversando, eu conversei com os guris, pedi bastante ajuda deles, assim, venham, conversem com ele para ele se sentir bem. A gente trocava ideia de vôlei, conversava sobre esporte, sobre a modalidade, e foi bem legal. Como é que eu faço aqui pra... Aqui é... Não tá na ordem, tá? Ah, tá, desculpa. Não tá na ordem nos vídeos, esse daqui não foi o vídeo da avaliação dele, eu só coloquei uns vídeos mais aleatórios, assim, pra mostrar ele fazendo. Então, como eu estava falando, o Arthur não tinha muita paciência, mas a gente foi num processo muito legal e o ambiente fez com que eu conseguisse ganhar o Arthur. Então, a gente ia trocando ideia. No treino da mobilidade torácica, eu fiz algumas adaptações, eu coloquei um objeto, falava para ele, Arthur, toca o objeto, rebola lá atrás, encosta aqui. Fiz com que fosse mais divertido, mais prazeroso e com que ele conseguisse entender de uma forma mais lúdica, porque ele é um adolescente e eu tinha que trabalhar com ele de uma forma um pouco mais descontraída. Então, fiz adaptações, no terra também, eu botei ele perto da parede e falava, joga o quadril lá na parede, encosta o bumbum lá na parede, e a gente ria e era bem legal. Por mais que ele tinha vergonha, ele arrasou. A gente conseguiu desenvolver bastante conversas e, como eu falei, no ambiente. Conseguiu desenvolver uns treinos bem legais.
movimentos dele eram limitados, como eu falei, por causa da vergonha. Ele sempre ia com bastante roupa. Chegava na academia, era um calor, e ele ia de moletom, de calça. Falava, Arthur, bora tirar isso aí? Aí ele tirava e a gente conseguia ver a diferença na hora que o negócio já ficava melhor. Então, no treino 5, como a gente já tinha feito praticamente todos os treinos mais movimentos, um treino mais diferente, que ele não tinha conhecimento, todos os treinos foram uma coisa nova, eu tentei trazer no treino 5, então, o esporte e o vôlei, para conseguir deixar ele mais à vontade e trazer um pouco do mundo dele para dentro do meu treino. Então, eu praticamente fiz um treinão de vôlei. Botei ele a fazer a cortada, botei ele a fazer os 3 passos ali antes do bloqueio, botava um step para variar a altura, botei a fazer a escadinha, a gente riu bastante, os guris estavam juntos também, ele curtiu um monte. Nos exercícios assim que tinha um salto, antes ali de dar o bloqueio, eu tentei variar as bases, fiz ele saltar com o pé um pouquinho mais para dentro, um pouquinho mais para fora. Então, fazendo isso, o treino ficou confortável, botei bastante coisa para estimular ele a abrir a torácica, ter mais movimento de quadril, botei aquela prancha girando bem o tronco. Então, assim ele pôde, eu vi nitidamente que ele pôde conhecer melhor o corpo dele, ter mais paciência, porque a gente trocou uma ideia e aos poucos ele foi ganhando assim aquela coisa de, tá, vamos lá agora, tá bom? A gente teve mais paciência, ele teve mais paciência e foi um processo bem legal. Então, como conclusão, o Arthur, na última aula, eu consegui fazer 7 aulas com ele, porque foi tudo meio corrido, ele não tinha muito tempo. Ele falou pra mim, olha, eu tive campeonato de vôlei, eu não sinto mais... ele sente dor depois, mas a nossa validação foi cumprida, porque durante o treino e durante o campeonato, ele cortou, ele bloqueou, ele saltou, ele ria, porque acho que nem ele confiava muito em mim, né? Porque eu trabalhando com adolescente, um negócio novo... Mas foi super legal, ele falou pra mim que ele treinou 3 semanas sem dores no joelho, pôde pular, foi super divertido. E eu fiquei muito feliz. E dá pra ver agora que ele chega na academia e já troca ideia com os guris, já conversa com nós. O processo foi muito legal. Então é isso.